Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja Primitiva, Atos, capítulo 3. Quem achou, diga eu achei. Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, diga assim, coxo de nascença, o qual punham diariamente, todos os dias, à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fixando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro. Imagina a frustração dele ao ouvir isso aqui. Ele queria uma esmola e Pedro vem: olha, dinheiro eu não tenho não. Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso, porque isso lhe acontecera. Capítulo 4. Verso 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Ele era coxo e foi curado com mais de quantos anos? Mais de 40 anos. Irmãos, deixe sua Bíblia aberta. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro fascinante. É um livro muito dinâmico, que conta as histórias da igreja primitiva, conta o que acontecia na igreja primitiva, como Deus ia trabalhando no meio do povo por meio da vida dos apóstolos. É um livro fantástico, um livro muito bom, todos são bons, irmãos, todos os livros são bons, os livros da Bíblia. Mas o livro de Atos é muito dinâmico, você quer ler o fim da história, você quer saber o que aconteceu, e quando termina aquela, já começa a outra, é maravilhoso. Se alguém aqui não leu ainda o livro de Atos dos Apóstolos, eu recomendo que você comece a leitura hoje. Leia esse livro, é um livro fantástico. É verdade que Atos não pode ser encarado de uma maneira doutrinária, porque é um livro histórico. O pastor ministrando em Atos para os obreiros na quinta-feira falou algo bem legal. É como se fosse uma ata da igreja, né? É uma ata daquilo que aconteceu na igreja. Mas através do livro de Atos, a gente consegue ter uma ideia, consegue ter a dimensão do tamanho e do poder do Deus a quem nós servimos. Nós conseguimos ter essa ideia, irmãos. Nessa história que nós lemos, nós encontramos alguns personagens. E os personagens que dão tema a esse sermão, que é um homem, 2 discípulos e o nome. Diga assim, um homem, 2 discípulos e o... Não é um não, é o nome. Fala para quem está do seu lado aí. Não, fala o tema todo, vamos ver se você gravou. Enfatiza o o aí, não é um não, viu? Se ele falar um, você corrige ele, não é um não, é o. Artigo definido. Aula de português aqui, ele. Não pergunta mais nada não, só para aqui porque... O primeiro personagem dessa história é um homem comum. Um homem que a Bíblia não identifica o seu nome, sua profissão, nada. Era um homem que tinha uma paralisia. Um homem aleijado, a primeira característica desse homem. E ele era paralítico de nascença. Ele tinha mais de 40 anos. Era um homem que não conseguia se locomover.
Era um homem que tinha deficiências para conseguir andar sozinho. Quando eu vejo isso, eu percebo que nós também temos deficiências. Nós, talvez, não somos paralíticos, mas temos deficiências que nos impedem de caminhar em algumas áreas da vida. Nós não conseguimos progredir espiritualmente. Estamos paralíticos na fé. Nós não conseguimos progredir na família, estamos paralíticos dentro de casa. Era um homem que tinha uma deficiência, essa deficiência acompanhava ele por anos, ele não conseguia se mover sozinho. Eu estava assistindo um programa sobre as Olimpíadas e tem um atleta, olha só o português, tá vendo? Acabou de cair por terra. Tem um atleta paraolímpico, que o nome dele acho que é Fernando, ele é até ex-Big Brother. E ele não mexe as pernas. E perguntaram para ele, como você lidar com essa situação? E ele falou, olha, todo mundo tem suas deficiências, a minha é na perna. Agora, todas as pessoas têm suas deficiências, e é verdade. Nós não conseguimos andar em algumas áreas. Já parou para pensar em situações na sua vida que você tenta, faz um esforço terrível, mas não sai do lugar? Meu Deus do céu, eu quero muito ser um homem de Deus, quero orar, quero ler a Bíblia, eu quero pregar, mas não vai. Esse homem tinha uma paralisia, irmãos. Esse homem, todos os dias, se deparava com os seus limites, com as suas deficiências. Porque a Bíblia diz que todos os dias colocavam ele na porta. A porta demarca limites. Demarca de um lugar para o outro. Geralmente de um lugar para o outro tem uma porta. E todos os dias colocavam ele na porta do templo. Todos os dias ele tinha que ver pessoas entrando no templo para adorar a Deus. Mas ele não. Todos os dias ele tinha que ver pessoas que conseguiam fazer aquilo que ele não conseguia fazer. Todos os dias ele tinha que olhar pessoas passando, conversando, louvando a Deus. E ele só na porta. Nós, às vezes, somos assim, todos os dias as nossas deficiências vêm à nossa mente. Todo dia o nosso pecado vem à nossa mente. E é como se o pecado falasse, eu te domino, você não me vence, não. Ó, você é assim, você é um sujo mesmo. Todos os dias, nós nos deparamos com os nossos limites. Nós nos deparamos com as nossas fraquezas. Esse homem era um homem que tinha expectativa pequena. Ele olha para Pedro e João, pede uma esmola. Pedro e João falam, olha para nós. A Bíblia diz que ele olha com expectativa de receber alguma coisa. As expectativas dele, as melhores expectativas, era ganhar uma esmola de alguém. Era um homem que não tinha expectativa mais na vida. Já há 40 anos desse jeito, o que você vai esperar? Era um homem que as pessoas ao redor dele já o conheciam por aquela deficiência. Tanto que quando ele foi curado, a Bíblia diz que as pessoas reconheceram que era o mesmo que ficava na porta. Então todo mundo que estava à volta dele sabia, ali é o deficiente, ali é o paralítico. Ali é aquele que usou droga. Ali é o drogado, aquele ali, o filho da irmã Maria, meu Deus do céu, aquilo não presta não. O filho do Davi e da Ana, misericórdia. O mais velho, né? O mais novo é benção, aleluia. As pessoas já conheciam esse paralítico pelas suas deficiências. E essa mulher aí, misericórdia, essa mulher é estourada, misericórdia, Deus o livre e guarde, ó, até o sinal da cruz. Esse homem, isso é arrogante. Isso aí não presta para nada não, é arrogante, pisa nos outros. Isso aí é bênção só na igreja, porque dentro de casa, grita com a mulher, bate na mulher. Os filhos queriam que ele morasse na igreja. É aquela história, né, do pastor, a irmã estava no velório do marido dela, aí de repente começou um zum, zum, o pessoal começou, nossa, pessoal, chegou aqui no velório aquele homem que ora e os outros ressuscita. Ele chegou e ela foi só ouvindo, ficando quieta aqui do lado do caixão. E ele chegou, traz ele, chegou. A hora que o homem pôs o pé na porta, ela falou, escuta aqui, se você orar e ele ressuscitar, você vai levar ele para sua casa. Tem gente que é assim.
Se der certo, você segura a bronca, né? Quase que ela fala, eu estou orando há anos para isso acontecer, você vem. Mas as pessoas conheciam esse homem por causa da sua deficiência. Ele era reconhecido e taxado justamente pela sua pior parte. Justamente por aquilo que ele não gostaria de ter. Ele era taxado pelas pessoas justamente pela situação que ele gostaria que fosse outra. E às vezes nós somos assim também. As pessoas nos reconhecem justamente pelas nossas fraquezas. As pessoas sabem quem nós somos a partir da nossa pior parte. Esse homem era um homem que já estava acostumado a viver com essa situação. 40 anos, irmãos. Então era um homem que já sabia a rotina dele para viver com a sua paralisia. Já estava acostumado com a sua paralisia. Para levantar, eu jogo as pernas para cá, eu faço isso, alguém quando vai me pega desse lado, me pega do outro lado. Era um homem acostumado com a situação. Era um homem que estava acostumado a esmolar, a pedir esmola, porque todo dia ele estava ali. Esse é o primeiro personagem, um homem comum, um homem sem nome, um homem que pode me representar, que pode te representar, com as nossas paralisias, com aquilo que a gente não consegue vencer, com aquilo que nós tentamos romper, mas a gente para na porta. Com aquilo que a gente já até se acostumou. Eu me acostumei a viver com isso, eu dou um jeito. Um homem. Os outros personagens aqui são 2 discípulos. Diga assim, um homem, 2 discípulos. São 2 discípulos. E esses discípulos aqui são interessantes. Porque eram discípulos que a Bíblia diz que eles estavam subindo para... Você falou do português, ele aí me atrapalhou. Eles estavam subindo para o templo para orar. Eles estavam subindo para orar. Eram 2 discípulos que tinham comunhão com Deus através da oração. Eram 2 discípulos que conheciam Deus que serviam porque falavam com esse Deus. E é interessante que eles estavam orando, irmãos. Eles tinham vida de oração, não era nada especial. Eles estavam orando, era um dia qualquer. E discípulos de Cristo, em dia qualquer, sem uma ocasião especial, têm vida de oração. Eram 2 discípulos, irmãos, que eles podiam falar para o paralítico como eles falaram. Eles falaram para o paralítico no verso 4, olha para nós, olha para mim. Eram discípulos que tinham sua vida ilibada e podiam falar, olha para nós. Não eram discípulos que quando viram a necessidade de alguém falavam, espera aí que eu vou chamar o pastor. Não eram discípulos que falavam, espera aí que eu vou chamar ali o profeta, que o profeta ora e revela. Não eram discípulos que falavam assim, olha, espera aí que isso aqui eu não sei muito bem. Não, eram discípulos que quando encontraram com a deficiência de alguém, olharam para essa pessoa e falaram, olha para nós. Nós vemos uma carência muito grande disso hoje em nós, discípulos de Cristo. Alguns de nós não podemos falar, olha para nós. Se chega alguém desanimado até a gente não consegue falar, olha para nós, porque se a pessoa olhar, ela morre de fato. Se chega alguém que tem problema com liderança para a gente não pode falar, olha para nós, olha para mim como eu trato a liderança. Não, porque se a pessoa, meu Deus, deixa quieto. Se chega alguém que tem problema na família, a gente não pode falar, olha para nós, olha para mim como eu trato minha família. Nós temos uma carência muito grande de poder, de ter autoridade de falar, olha para nós. Nós temos uma carência muito grande de olhar para quem está lá fora, perdido, sem direção, e falar, olha para nós, vem comigo, porque eu vou te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos sempre jogando isso para o outro. Jogando para o pastor, jogando para o líder, jogando para não sei quem. Irmão, no nome de Jesus, nessa manhã, eu creio que o Senhor quer moldar em nós discípulos que podem falar, olha para nós.
Olha para a minha vida, olha para as minhas reações diante dos problemas, olha como eu tenho enfrentado a luta, o barco está balançando, mas eu não vou desanimar, eu não vou falar mal de ninguém, porque eu sei em quem tenho crido, olha para mim. Discípulos que podem falar, olhar para nós quando estão no aperto. Porque tem discípulo de Cristo que só pode falar, olha para mim, quando está cheio do dinheiro. Esses discípulos aqui, irmãos, eles não tinham recursos materiais. Pedro e João eram sócios de uma sociedade, eles tinham uma sociedade de pesca, antes de terem um encontro com Cristo. Quando Cristo chama eles, eles deixam tudo. Aqui já é pelo menos 3 anos e meio, 4 anos depois. Já passou, irmão, o dinheiro já foi. Não eram discípulos que estavam focados em dinheiro, mas tinham algo que o dinheiro não compra. Eles tinham o poder de Deus na vida deles. Eles falam, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para você, mas tem uma coisa que eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu vejo que nos nossos dias, irmãos, nós estamos focados em coisas materiais. Eu me lembro de uma época em que os jovens da igreja queriam ser pastores, missionários, evangelistas, era o sonho. Hoje, pergunta para os jovens da igreja, o que você quer ser daqui a 5 anos? Médico, advogado, engenheiro, arquiteto. E missão? Pensou em dar sua vida em missões? Não. Não dá dinheiro, né, pastor? Tem problema ter dinheiro? Não, irmãos. O problema é que a nossa vida está focada em ter mais e mais recursos. E quando o recurso falta, a gente já abre mão de tudo. Quando o recurso financeiro falta, a gente não tem levanta e anda, não. Só quando tudo está bem. A gente não vai para a oração quando o recurso falta. A gente não sobe para o tempo para orar quando o recurso falta. A gente está focado em ter recursos materiais. Só que isso, irmãos, é mesquinho da nossa parte. Porque nós estamos perdendo algo que é muito maior, muito melhor do que dinheiro. Nós estamos perdendo a possibilidade de chegar em um paralítico e falar, levanta e anda, e ele levantar e andar no nome de Jesus. Nós estamos perdendo a possibilidade de chegar lá fora, pregar o evangelho para quem quer que seja, a pessoa se render aos pés de Cristo. Não, a gente está preocupado em dinheiro, 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 dinheiro. Isso tem tomado conta das igrejas do nosso século. É culto do empresário, é campanha financeira, é a oferta que você vai dar e Deus vai ter que te dar. Nossos objetivos são todos materiais, irmãos. Há quanto tempo você tem orado a Deus para Deus te dar um novo dom espiritual? Dom espiritual? Como assim, dom? Quanto tempo nós temos dedicado em oração para Deus dar discernimento de espíritos para nós? Quanto tempo nós temos dedicado em oração para Deus derramar o dom de cura sobre as nossas vidas? Quanto tempo nós temos nos dedicado em oração para Deus nos dar a revelação da sua palavra? Irmãos, trabalho é muito bom e tem que trabalhar mesmo. Fala para quem está do seu lado, tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar, irmão. Tem que ganhar o pão de cada dia. Mas tem algo que o trabalho e o dinheiro não compram. Tem algo que você não encontra em loja, nem supermercado e nem à venda pela internet. Que é o poder e a presença de Deus na minha e na sua vida. Esses discípulos não tinham recursos materiais. O que Deus precisa tirar de nós não são os recursos materiais. Mas Deus precisa tirar de nós a insatisfação com aquilo que a gente tem. Irmão, a gente tem tudo o que precisa. Acorda. Está vestido aí? Se não comeu hoje, você vai comer hoje ainda? Você tem um lugar para voltar, uma casa, um teto sobre sua cabeça? Então agradece a Deus e não reclama.
Para com essa insanidade de ficar nessa loucura de eu ter que ter o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor e o melhor. Você está perdendo o melhor, que é a presença de Deus na sua vida, irmão. Deus tem que tirar essa insatisfação de nós, não é tirar o recurso. Esses discípulos aqui, eles eram satisfeitos, eles nem eu não tenho prata nem ouro. E João, tá difícil mesmo, hein? Ô, misericórdia, João, tô mal, cara. Ô, Pedro, depois que nós começamos a andar com Cristo, o negócio ficou ruim, hein, Pedro? E o cara pedindo esmola aqui, que vem na conversa dos dois. Ô, João, misericórdia, hein, João? Será que nós está em pecado, João? Não, Pedro, não, mas Deus vai dar vitória. Ô, Pedro, vamos fazer uma campanha financeira aí? Nada contra, irmãos. Quer orar para Deus te prosperar? Ora. E me põe na oração também, aleluia. Tem problema nenhum, não. Mas o foco da nossa vida não pode ser esse. Quer comamos filé mignon, quer comamos pão com água, Deus continua sendo Deus. O lugar dele na nossa vida é o mesmo. A honra que a gente deve a ele é a mesma. A adoração é a mesma. A gente vai dar glória no muito, a gente vai dar glória no pouco. A gente vai andar feliz no muito, a gente vai andar feliz no pouco. Porque Deus está acima de todas as coisas. O que nos molda não é o que temos. O que nos molda é quem somos na presença dele. Para de reclamar em nome de Jesus. Fala com carinho. Com carinho para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, vamos reclamar menos? Vamos reclamar menos? Para não ficar ofensivo, fala, vamos nós dois reclamar menos? Irmãos, um homem, 2 discípulos e o nome. É o terceiro que aparece nessa história aqui. Diga assim, um homem, 2 discípulos e o nome. Irmãos, o nome é fantástico. O nome que aparece nessa história é maravilhoso. O nome que aparece nessa história não tem nem palavras para descrever. Pedro e João estão andando, alguém pede esmola para eles, eles falam, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Por mais ilibado que esses discípulos fossem, por mais corretos, por mais piedosos que eles fossem, eles não tinham poder em si mesmos. O poder não estava em João, o poder não estava em Pedro, o poder estava no nome. Olha só comigo o verso 12, capítulo 3, verso 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ó Pedro falando, por que vocês estão falando, vocês estão achando que fui a gente que fez ele andar? Vocês estão olhando para nós como se fosse a gente que tivesse esse poder? Agora olha o verso 16. Pedro continua falando e diz, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, esse mesmo quem? Esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Olha só no verso, capítulo 4, verso 17 e 18. O pessoal pega Pedro e João por causa desse milagre, prende eles, e olha só o que eles querem fazer com Pedro e João. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, divulgação do milagre, ameacemo-los para não falarem mais para que não falem mais neste nome, a quem quer que seja, que iriam abafar o nome de Jesus. Ó.
Não falem mais no nome. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha o que o inimigo queria fazer: abafar o nome. Os discípulos podiam, solta eles. O problema não está nos discípulos, o problema está no nome. A força, o poder não estava nos discípulos, a força e o poder estava no nome. O que fez aquele homem andar não era Pedro e João, o que fez aquele homem andar foi o nome. Irmão, se o poder tivesse em Pedro e em João, a gente poderia achar que realmente acabou, isso não acontece mais, foi uma história lá de trás, porque o Pedro e João morreu. Amém ou não? Alguém viu Pedro e João por aí? Se viu, a gente quer orar por você no final do culto, viu? Pedro e João já foi. Agora, como o poder não está em Pedro e João, o poder está no nome. O nome é eterno. O nome não morre. O nome continua maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome tem todo o poder. O nome continua levantando, irmãos. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O que o nome fez, irmãos? Olha o que o nome fez na vida daquele homem. Lembra do homem? Olha o que o nome fez. Primeira coisa que o nome fez. O nome fez aquele homem romper com a paralisia e sair da porta. O texto bíblico vai nos dizer que quando Pedro fala em nome de Jesus, levanta, aquele homem levanta e entra no templo, pulando e cantando, e dando glória a Deus. O homem que ficava na porta e não podia sair dali, quando teve encontro com o nome, ele rompe a barreira da porta e entra no templo. O nome de Jesus tem poder para fazer com que eu e você rompamos as barreiras que estão nos impedindo, irmãos. Para fazer com que eu e você vençamos o pecado que fica como uma porta na nossa frente. Para fazer com que eu e você rompamos problemas familiares, rompamos problemas de vício. O nome de Jesus nos tira da porta e nos faz romper limites, queridos. O nome de Jesus nos faz romper limites. Aquele homem estava acostumado com a porta, irmãos. Estava acostumado a ficar na porta todos os dias há 40 anos. Quando ele tem um encontro com o nome, ele rompe a barreira da porta e entra no templo. A Bíblia King James, o comentário dela sobre esse texto, diz que esse homem, para entrar no templo, ele passou por 9 portas. É um comentário da Bíblia King James. Ele passou por 9 portas. A porta do templo formosa, ele passou pelo pátio das mulheres, o pátio dos gentios, e foi passando até entrar verdadeiramente no templo. O nome tem um poder extraordinário. O nome faz a gente romper, irmãos, limites. O nome faz a gente romper limites. Essa doença está me limitando. Em nome de Jesus, você vai romper essa doença. Essa doença não vai te impedir de dar glória a Deus. Essa doença não vai te impedir de ser feliz. Essa doença não vai te impedir de vir adorar com a gente. Em nome de Jesus, você vai romper isso daí. Vai romper o vício. Vai romper o pecado. O nome de Jesus, quem capacita isso, irmãos? Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus fez com que as pessoas que estavam à volta daquele paralítico se surpreendessem com a reviravolta. Nós vemos, irmãos, no verso 10, que diz que o povo reconheceu que era ele quem ficava à porta do templo. E por isso eles ficaram admirados. Capítulo 3, verso 10. O povo reconheceu que era aquele paralítico e ficou admirado. O nome de Jesus fez com que as pessoas que estavam à volta dele vissem a transformação dele. A partir de agora, as pessoas que falaram dele não iam falar, é o paralítico lá, é o aleijado lá. Não, agora as pessoas iam falar, é o ex-paralítico. É o ex-aleijado. Por que ex? Porque agora ele não é mais, teve um encontro com o nome de Jesus. O nome de Jesus muda a visão das pessoas da nossa vida. É o ex-reclamão. Por quê? Não reclama mais não? Aquilo bicho lá só reclama. Não, agora não reclama mais não. Não sei o que aconteceu, mas agora ele é grato por tudo. Rapaz, você viu como a esposa do irmão
fulano, né? Não vamos comprometer ninguém. Viu como a esposa do fulano está andando diferente? Rapaz, mas o fulano não batia nela? Mas agora o fulano não bate mais não. Oxe, um homem que bateu uma vez, bate duas. Não se tiver encontro com o nome de Jesus. Agredia antes. Agora o nome fez com que ele não agrida mais. Você viu aquela irmã? Aquela irmã era insuportável, misericórdia, não dava para ficar perto dela, não dava para ficar antes. Porque quando essa irmã tiver um encontro com o nome de Jesus, irmão, essa irmã vai virar um doce, aleluia. Quem recebe aí, diga amém. Por que os homens estão dando um amém mais forte aí? O nome de Jesus, irmãos. O nome de Jesus tem o poder para mudar quem a gente é. O nome de Jesus faz o drogado virar pastor. O nome de Jesus faz aquele que desrespeitava os pais cuidar dos pais agora. O nome de Jesus faz aquele que não suportava olhar para a cara do irmão. Mas tem gente assim? Será que tem gente assim? Talvez não aqui, mas tem lugar por aí que tem. Mas o nome de Jesus faz esse irmão, que não suportava olhar para o outro, ter o coração mudado, entender o que é perdão, entender o que é misericórdia, e ser amigo, até pagar uma pizza para aquele que ele odiava. Há poder no nome de Jesus, irmão. Irmãos, o nome de Jesus fez esse homem vencer algo que ele já estava acostumado. A vida dele toda tinha sido desse jeito. 40 anos assim. Estava acostumado a ser assim. A vida dele foi assim a vida inteira. Mais de 40 anos aleijado. Mais de 40 anos ali na porta do templo. Porque todos os dias ele estava lá. Esse homem já estava acostumado a ser assim. Para ele era mais um dia comum. Para ele, era mais um dia que ele ia ficar sentado na porta pedindo esmola para quem estava entrando. Ele não imaginava o que ia acontecer. Ninguém foi na casa dele e falou, vai correndo para a porta do templo porque Pedro e João estão indo orar. Não. Era um dia comum. Era um domingo de manhã comum. Era uma ceia como qualquer outra. Era um homem que estava acostumado a ser como era. Era um homem que, talvez, irmãos, ele nem imaginava mais ser curado. Já tinha passado 40 anos. Nem imaginava ser alguém diferente. Mas quando o nome tem um encontro com esse homem, o nome de Jesus fez esse homem vencer aquilo que ele já estava acostumado. O nome de Jesus transformou esse homem daquilo que ele já tinha arrumado métodos para viver. Tem coisas que nós já nos acostumamos, a gente já se acostumou com o nosso jeito bruto de ser. A gente já se acostumou em falar mal do outro. A gente já se acostumou a não romper espiritualmente, ficar na mesma vidinha espiritual. Mas, querido, quando a gente tem um encontro com o nome de Jesus, o nome nos possibilita vencer essas barreiras. A gente vai romper aquilo que talvez você viveu a vida inteira assim. Através do poder que há no nome de Jesus, você vai ter sua vida mudada, querido. Estou acostumado, não importa. Pastor, mas eu vivi assim a vida inteira. Não interessa. Não há limites, não há barreiras, não há tempo que possa impedir o poder que há no nome de Jesus. Não há, irmãos. Não há. Um homem que já acostumado com o seu jeito, acostumado com a sua deficiência, quando teve o um encontro com o nome de Jesus, não teve para costume, não teve para tempo, não importava quanto tempo estava assim, não importava os costumes, não importava nada. Porque o nome de Jesus quebra todas as cadeias, irmãos. O nome de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus Cristo. Mas essa enfermidade eu estou com ela, pastor. Isso aqui é do meu pai, minha mãe, do meu avô, todo mundo morreu com ela. Querido, todo mundo morreu com ela, até você. Porque tem poder suficiente no nome de Jesus para te curar dessa enfermidade aí.
Ah, mas meu jeito é assim, precisava ver meu pai é misericórdia, meu pai era assim, o pai dele era assim, por isso que eu tenho esse jeito assim. Querido, tem poder suficiente no nome de Jesus para fazer brotar um fruto do Espírito no meio do seu coração e a gente ter nossa vida transformada também. Ah, meu filho está nessa situação há muitos anos, pastor. E os amigos dele não querem saber de nada na vida, não. Querido, tem poder suficiente no nome de Jesus para ir lá e resgatar seu filho, tirar ele do lamaçal, tirar ele do charco de lodo e colocar ele aqui do seu lado, dando glória a Deus com você. Tem poder, há poder, tem todo o poder no nome de Jesus. Concluo lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, presta atenção, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele tem um nome que faz eu e você romper barreiras. Ele tem um nome que faz eu e você romper aquilo que a gente já está acostumado. Ele tem um nome que faz as pessoas mudarem de opinião acerca de nós. Aquilo que as pessoas já viram de pior na nossa vida, através do nome de Jesus. Isso pode mudar, querido. Há poder no nome de Jesus. Esse nome foi dado para a gente, para a igreja. A igreja recebeu o direito de usar o nome de Jesus. O nome foi dado a Cristo. E Cristo delegou esse direito à igreja. Cristo delegou esse direito à igreja. Quando vocês forem orar, orem no meu. Em meu nome, colocarão a mão sobre enfermos, eles serão curados. Por que a gente tem medo de fazer? Porque a gente acha que o poder está na gente. Não está na gente, o poder está no nome. No nome de Jesus. Esses discípulos aqui não tiveram dúvida. Pedro não falou, olha, eu e o João, a gente está consagrado, a gente está ungido, a gente passou 15 dias orando no monte, não. Pedro e João falou, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho um nome, e no nome de Jesus, levanta. Irmão, para desfrutar do nome de Jesus, não precisa ter recurso financeiro, não. Para desfrutar do nome de Jesus, não precisa ter cargo na igreja, não. Para desfrutar do nome de Jesus, não precisa ter título na igreja, não. Tanto faz se é pastor, se é obreiro, se é membro, se é diácono, se é do louvor, se é do som, se é do data show, se só vem na igreja. O nome de Jesus foi dado a mim e a você, meu irmão, lavados e remidos no sangue dele. Você pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmão. O nome de Jesus é poderoso. Eu creio que Deus separou essa manhã para quebrar algumas barreiras, para quebrar alguns limites. Deus separou essa manhã, eu acredito que Deus separou essa manhã para pegar alguns de nós que estávamos esmolando à beira de algumas portas, esmolando, e falar em nome de Jesus, levanta. E eu e você levantar, abrir essa porta e passar por ela em nome de Jesus. Abrir essa porta do desânimo e passar por ela em nome de Jesus. Está esmolando a alegria, irmão? Está esmolando a alegria? Para com isso, na presença dele tem alegria. Fruto do Espírito é alegria.
Talvez você está na porta da alegria, mas está paralítico, está paralisado na porta da alegria. Levanta no nome de Jesus e passa por essa porta. Desfruta da alegria que Deus tem para mim e para você. Está esmolando na porta da esperança, está sem esperança nenhuma. Acha que mais nada vai acontecer. Está igual esse homem, era um dia comum. Era um dia que esse homem não imaginava que ia acontecer nada diferente. Talvez você veio para cá sem imaginar que ia acontecer alguma coisa diferente. Mas eu quero dizer para você que o nome de Jesus pode mudar toda a sua vida nessa manhã. Por quê? Porque eu estou pregando? Não, nada a ver comigo. É porque o nome dele é poderoso. Não depende de quem prega, ou de quem canta, de quem faz ou quem desfaz. A glória, o poder, a majestade é toda do nome. É toda do nome, é toda do nome.